Só porque algumas pessoas não entendem falar em outras línguas não significa que seja insignificante. Isto é bobagem e está trazendo Deus para baixo a seu nível. Eu vou explicar isso. Isso não é incoerente, Jarber. Isso não é um mero babuciar. É um dom de Deus. E eu vou compará-lo dessa forma. Quando você entrar na sua casa essa noite, seja ela humilde ou um palácio. Você entra na sala ou em qualquer outro cômodo, você entra e está escuro e estende a mão na parede num pequeno interruptor. Provavelmente custou cerca de R$ 8,98. A luz então inunda a sala e ela é inundada com essa luz. Com a luz desse interruptor. E não é uma usina de energia. A usina de energia pode estar a muitos quilômetros de distância e provavelmente custa bilhões de dólares. E está fornecendo luz para uma tremenda área de cobertura. Mas, querida, você nunca conseguirá uma luz se não apertar o botão. Quero dizer novamente que o interruptor, por mais significante que pareça, não é uma usina, mas você não receberá nenhuma luz até apertar o interruptor. Agora, alguém diz, bem, eu simplesmente não vejo nenhum significado em falar em outras línguas. Não estou realmente pregando sobre línguas, mas tenho que estabelecer isso como base. Isso é significativo. A minha resposta é que essas línguas não são falar em línguas, não é o Espírito Santo. Falar em línguas não é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas, queridos, a luz não vai entrar até que você aperte o interruptor, a língua. Agora é aí que você tem problemas e eu tenho que dizer isso porque eu percebo para quem eu estou falando. Não, você não precisa ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas para ser salvo. Não tem absolutamente nada a ver ao ser salvo. Você é salvo ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, pedir a Ele que entre no seu coração e nesse momento, seja onde estiver parado, numa esquina, no barbeiro, num salão de beleza, na sua cozinha ou na igreja, você é salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia. É verdade que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo, que é teologicamente, biblicamente verdadeiro. Toda pessoa que é salva recebe o Espírito Santo. Você não pode obter nada de Deus sem que o Espírito Santo de Deus o traga e o dê. Ele é o autor de tudo, ele é o portador de tudo. E nós estamos falando de um batismo de poder, onde Jesus disse em Atos 1:8, e vocês receberão poder depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Agora, eu realmente percebi essa noite hoje que tenho tantos e tantos amigos preciosos que não veem isso como eu vejo em milhares e percebo que existem denominações inteiras que vêm e não acreditam exatamente assim, e devo dizer a você que te amo e quero dizer aqui com todo o meu coração. Em nossa organização temos um grande número de pessoas da fé batista. Temos alguns nazarenos. Temos alguns católicos e gosto disso de qualquer jeito. E você chega ao lugar, seja você quem for, que você pensa que apenas o seu pequeno e insignificante grupo patético está indo para a glória, você terá uma rude choque e surpresa. Agradeça a Deus por qualquer cristão, não me importa quem eles sejam. Se forem salvos pelo sangue de Jesus, podemos não ver as coisas olho no olho e podemos não concordar em todos os pontos, mas estamos indo para o mesmo lugar. Nossos nomes estão escritos no mesmo livro da vida do Cordeiro, fomos lavados pelo sangue de Jesus, e o mesmo Jesus que salvou você me salvou, e é melhor você me amar, porque a minha mansão pode estar ao lado da sua e na glória para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Mas alguns diriam que este
É o argumento número 1 e é tão fraco que eu pensei no começo apenas em eliminar. E eu incluirei, é tão fraco, é sem fundamentos, que os oponentes disso do qual eu digo, basicamente usam um pouco mais, mas eu vou mencioná-los. Alguns diriam que não é bíblico, e você percebe, e agora eu vou dizer algo. Há mais base bíblica para ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas do que sobre crer em Jesus Cristo para ser salvo. E isso é um choque. Você encontrará 2 ou 3 escrituras na palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Você encontrará no capítulo 16 de Atos o carcereiro perguntando ao apóstolo Paulo o que devo fazer para ser salvo, e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você encontrará em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se confessarmos ao Senhor com a nossa boca e cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, porque com a boca se faz a confissão para a salvação e com o coração o homem crê para a justiça. Em Romanos 10 e 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a maior parte do resto é apenas explicando como isto é feito. Mas a respeito do batismo no Espírito Santo, em Atos 2 e 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Em Atos capítulo 10, Deus interrompeu o sermão de Pedro. Enquanto ele estava pregando, quando ele chegou naquele lugar onde ele disse: e quem quer que o Espírito Santo caísse sobre aquela multidão, lá na casa de Cornélio, e todos os homens ali que ouviram Pedro eram batizados no Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia nos diz que eles falaram em outras línguas. Atos capítulo 19, Paulo perguntou aos discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo desde que crerem? E eles eram como muitas pessoas. Hoje nem sequer ouvimos se existe algum Espírito Santo. Não sabemos do que você está falando. E a Bíblia diz que explicou a eles e impôs as mãos sobre eles, e eles falaram em outras línguas e profetizaram quando foram batizados no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, a Bíblia fala daquele grande avivamento em Samaria. E fala de Filipe pregando aquela grande reunião, e Pedro e João descendo de Jerusalém depois que eles foram salvos. Depois que aquelas pessoas já tinham vindo a Jesus e pregaram o Espírito Santo para eles, e então impuseram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Não diz nada sobre eles falarem em outras línguas, mas um grego diz que eles não poderiam falar. Não conseguiam falar uma língua articulada ou uma língua do reino. Atos capítulo 9, nós vemos Paulo sendo cheio do Espírito Santo. Não menciona nada sobre ele falar em línguas, mas em sua carta para a igreja em Corinto ele disse: eu agradeço a Deus porque falo em línguas. Agora, mais do que todos vocês agora nas escrituras, mais de 22 vezes na palavra de Deus menciona. Ou falar em outras línguas, um capítulo inteiro, ou capítulo 14 de 1 Coríntios é dado. Como o Espírito Santo estabeleceu diretrizes sobre como o dom de línguas seria usado. Duas coisas diferentes. Sendo batizado no Espírito Santo e falando em línguas, e então um dos novos dons do Espírito. É tão importante que Deus delegou um capítulo inteiro em sua Bíblia para explicar como isso deve ser usado. Como pode ser abusado e mal utilizado. Então dizer que não é bíblico é um tanto irônico e tolo, para dizer o mínimo.